Prezados amigos, estamos aqui mais uma vez para hoje falarmos a respeito dos principais personagens que contribuíram com a formação da doutrina espírita no século XIX na Europa. Eu relacionei um número até razoável. Nós temos aí um PowerPoint que eu já passei para o nosso companheiro Ricardo, que está aqui nos bastidores, e ele vai projetar para a gente. Mas antes disso, nós temos uma introdução a falar para os amigos. Vejam bem, quando Allan Kardec ele criou a doutrina espírita, o termo espiritismo já existia, curiosamente já existia. Allan Kardec, ele não criou essa palavra espiritismo. Porém, antes de Kardec, nós temos muito mais uma visão de espiritualismo do que de espiritismo. Por que de espiritualismo? Porque desde o finalzinho do século XVIII para início do século XIX, uma grande quantidade de pessoas começaram na Europa, principalmente na Europa, tá? Começaram a apresentar uma mediunidade. E essa mediunidade ela vai eclodir ao longo da vida dessas pessoas. Parece que preparando um terreno para que, quando Kardec começasse a elaborar a doutrina espírita, já existisse no inconsciente coletivo do continente europeu a noção do sobrenatural, visto por um prisma diferente, visto pelaquela ideia do espiritualismo e também pela ideia do espiritismo. Então, Kardec vai se aproveitar dessa expressão e vai utilizá-la de uma maneira bastante didática. Porque Kardec não inventou o termo espiritismo, mas ele vai se apropriar de uma forma educada para definir o que vinha antes e o que existiria após a codificação espírita. Então, todos os fenômenos naturais que aconteciam de forma espontânea eram vistos por Kardec como fenômenos espiritualistas. E os fenômenos que passam a se apresentar por intermédio do conhecimento da doutrina espírita passariam a ser denominados de espiritismo. Então, por exemplo, nós temos muitos casos em que, quando nós vamos estudando, a gente observa que o fenômeno é contemporâneo a Kardec. Então, inicialmente, esse fenômeno ele poderia ser interpretado como um fenômeno espiritualista, mas no decorrer do tempo, as pessoas que estudavam o fenômeno começam a reclassificá-lo como um fenômeno espírita. Mas são muitos casos, não é um ou dois, não. Muitos. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos apresentar 20 casos hoje. Lógico que eu não vou explicar detalhadamente, porque não vai dar tempo, a gente não vai sair daqui hoje. Mas o que eu quero mostrar é que esses fenômenos que espipocavam, tá, no continente europeu, ao longo do século XIX, eles vão dar a Kardec a legitimidade do que ele estava fazendo. Isso é o ponto principal, legitimidade. Porque, independente de Kardec ser reconhecido por personagens importantes que estudavam
ciências, faziam parte da Sociedade Científica de Paris e da Sociedade Científica de Londres, tá? Existiam pessoas simples que manifestavam uma mediunidade fantástica. Essa mediunidade será contestada, mas ela vai dar a Kardec, digamos assim, o ponto de apoio para o pulo do gato, porque aquele fenômeno era um fenômeno espírita. Mas acontece que o instrumental da época não permitia que os pesquisadores tivessem um alcance de compreensão. Isso da primeira metade do século XIX. Mas já na segunda metade do século XIX era possível, porque os pesquisadores que nós vamos falar da segunda metade do século XIX, que viveram até mais ou menos a época da Primeira Guerra Mundial, quase Segunda Guerra Mundial, eles já tinham acesso a um conhecimento científico que permitia confirmar que aquilo era espiritismo. Ou melhor, eram manifestações do plano espiritual e não precisavam ser taxadas de manifestações espiritualistas, porque já existia o espiritismo bem elaborado e que poderia, digamos assim, classificar essas manifestações de uma forma mais inteligente. Então vamos lá. Vamos lá, Ricardo. Vamos colocar aí os slides e nós vamos comentar um pouquinho a respeito desses slides para que vocês possam, se tiverem interesse, procurarem. Nós escolhemos 20 personagens, mas não colocamos em ordem cronológica. Os personagens estão em ordem alfabética, tá? Para que a gente possa, pelo menos, ver um pouquinho de cada personagem desse. Então, vamos lá, ao nosso primeiro slide. Muito bem. Amplie a tela cheia, por favor. Então, o primeiro personagem em ordem alfabética vai se chamar Alberto de Rojas. No campo do magnetismo e do espiritismo, tá? Estudou a polaridade, contribuiu para a atual classificação das fases do estado sonambúlico, observou sistematicamente fenômenos espíritas. Vejam que Alberto de Rojas, ou Rochas, tá? Eu não sei exatamente, ele era contemporâneo a Kardec. Ele era contemporâneo a Kardec. Pesquisou a exteriorização da sensibilidade e mostrou o mecanismo de desdobramento físico por meio de passes longitudinais aplicados em alguns sensitivos, conseguia provocar neles a regressão de memória. Agora vocês vejam, esse homem, pela indumentária, era um militar, e ele vai se apresentar pesquisando. Eu não vou entrar no mérito da vida, porque é algo muito complicado. Vocês vejam que a fotografia já estava desenvolvida e nós temos esse personagem que vai ter um peso de importância, porque por ser contemporâneo a Allan Kardec e estudando magnetismo, ele vai oferecer a Kardec um manancial de conhecimento. Tanto é que, se ele tivesse existido muito antes, nós poderíamos dizer que eram fenômenos espiritualistas, mas por ser contemporâneo a Kardec e desencarnar na Primeira Guerra Mundial, então nós vamos dizer que todo o trabalho que ele realizou era um trabalho de fundo espiritual, e o espiritismo poderia explicar. Então, isso independente do trabalho de Kardec. Quando eu digo que o personagem é contemporâneo, não quer dizer necessariamente que ele conviveu diretamente com Kardec. Alguns conviveram, outros não. Alexandre Kizakov, outro personagem também, que pelas datas vocês vejam que foi contemporâneo a
Kardec estudou numerosas experiências e observações científicas com o concurso da médium italiana Eusapia Palladino, que nós vamos ver daqui a pouco, que serviram de fundamentação para a sua obra mais importante, Animismo e Espiritismo, assim como ao estudar a mediunidade da médium inglesa conhecida como Elizabeth Desperance. A gente vai ver, testemunhou um evento sobre o qual escreveu a obra, um caso de desmaterialização. Alexandre Akezakov, ele era russo, ele fazia parte da corte do czar, mas não tinha nenhum cargo importante. Ele era um pesquisador, até porque os russos também se interessavam. E se a memória não me falha, existe um livro de Alexandre Akezakov, depois vocês podem até me corrigir, chamado As Mesas Girantes, porque todo mundo estudava, nessa época, esses fenômenos, tamanha efervescência deles. Então, vocês vejam, só esses dois personagens, eles foram contemporâneos a Kardec e eles estudavam os fenômenos paranormais. Por isso que eu estou dizendo que os fenômenos estudados por todos esses personagens, muitos o Luiz Vida era militar, era professor, era padre, era médico. Nem todos tinham a classificação necessariamente de ser espírita, porque o indivíduo entrou no estudo da paranormalidade por curiosidade. Então, quando Allan Kardec, em 1857, lançou o Livro dos Espíritos, já existia uma série de indivíduos, pesquisadores, pensadores na Europa, que estudavam a paranormalidade. E a essa paranormalidade poderia se dar o nome de fenômenos espirituais, mas não necessariamente fenômenos espíritas. Aí que entra Kardec. Por quê? Porque Kardec vai criar uma normatização. Embora Kardec não tenha inventado o termo espiritismo, Kardec vai usar o termo espiritismo para definir os fenômenos e normatizá-los. Por quê? Porque a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, os fenômenos que se enquadravam dentro daquilo que ele estudou, ele passará a rotulá-los como espiritismo, criando um divisor de águas. Os fenômenos que não estão inseridos no Livro dos Espíritos seriam fenômenos espiritualistas. Ou seja, todos os fenômenos paranormais são fenômenos espiritualistas. Porém, aqueles que Kardec estudou e classificou eles normatizando, a partir de 1857, Kardec vai dar o nome de fenômenos espíritas, tá? Ou espiritismo. Vamos lá, Ricardo, para o próximo slide. A gente tem que ampliar ele, página cheia. Arthur Conan Doyle é uma figura famosa. Vejam bem, Arthur Conan Doyle, ele vai nascer após o lançamento do Livro dos Espíritos e vive até o período entre guerras, no século passado. Travou o seu primeiro contato com o espiritismo iniciando neste mesmo ano, junto com o seu amigo Bell, eu esqueci de colocar o ano, arquiteto de Postmont, sessões mediúnicas que o fizeram rever seus conceitos, e esse movimento levou-o a escrever sobre o assunto, tornando-se um dos seus maiores divulgadores e defensores. Posteriormente, em A História do Espiritismo, que eu tenho essa edição em português, tá? Comprei essa edição da estante virtual, até para poder entender, de natureza histórica, aborda a história do movimento espiritualista anglo-saxão,
desenvolvido nos países de língua inglesa e do espiritismo conhecido por Allan Kardec. Então, Arthur Conan Doyle ele era um escritor. E ele ficou muito conhecido, Arthur Conan Doyle, porque ele escreveu a série de romances que deram origem ao que nós conhecemos como Sherlock Holmes. Mas Arthur Conan Doyle ele se tornou espírita. Vejam, era um escritor, se tornou espírita e ele vai, com acesso ao conhecimento que ele tinha, estudar o espiritismo na época. Ele não será, digamos assim, contemporâneo, embora seja um inglês, quando ele atingiu uma determinada idade, Kardec já havia desencarnado. Então, ele, quando nasceu, Kardec era vivo, mas ele, com 10 anos, Kardec já havia desencarnado, porque Kardec desencarna em 1869. Então, ele não terá o contato direto com Kardec, ele vai ter contato com a obra de Allan Kardec. Então, isso que é interessante que a gente observe. É o mesmo caso de Camille Flammarion, mas Camille Flammarion vai ter contato com Allan Kardec. Por quê? Primeiro, era francês, era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque Camille Flammarion, ele nasceu na França, e quando Kardec lança o Livro dos Espíritos, Camille Flammarion estava com 15 anos. E ele, depois, no decorrer do tempo, ele vai entrar em contato com Kardec e se torna um personagem importante na história de Kardec. Por quê? Vamos ver aqui. Então, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada pelo codificador, por Allan Kardec, do Espiritismo, né? E da Sociedade Teosófica, próxima de Kardec. O astrônomo, no caso Camille Flammarion, discursou em seu enterro, afirmando que o mesmo era o bom senso encarnado. Abordou o espiritismo, a pesquisa psíquica e a reencarnação, do ponto de vista do método científico, escrevendo: é somente pelo método científico que podemos progredir na busca da verdade. A crença religiosa não deve tomar o lugar da análise imparcial. Devemos estar constantemente em guarda contra as ilusões. Então, quando Kardec desencarnou, e ele foi sepultado, não no cemitério de Père-Lachaise, ele foi sepultado num outro cemitério. 4 importantes amigos de Kardec que contribuíram na sua obra, e se não me falha a memória, alguns artigos estão na Gênese, escrito, porque eles foram colaboradores de Kardec. Camille Flammarion foi um deles. 4 colaboradores discursaram no enterro de Allan Kardec. E Camille Flammarion, não confundam com Ciro Flammarion, que é um brasileiro. Camille Flammarion, ele vai fazer um discurso que ficou famoso, quando ele diz que Kardec era o bom senso encarnado. E vejam que Camille Flammarion, ele vai desencarnar em 1925. Vejam bem, durante o período entre guerras. Vivenciou a Primeira Guerra Mundial. Ele reencarna um pouco antes, e quando Kardec está em plena atividade, que foi na década de 1860, Camille Flammarion, com seus 20 e poucos anos, ele tem contato com Kardec, até por ser francês e fazer parte da Sociedade Espírita Parisiense. Então, vocês vejam que esses personagens, direto ou indiretamente, contribuíram de alguma forma para legitimar o trabalho de Kardec. Mas legitimar como? Quando algum artigo, quando qualquer coisa é publicada, se faz necessário para que ela tenha um reconhecimento público de uma legitimação. E essa legitimação é feita por outros indivíduos publicamente reconhecidos como pessoas idôneas, que possam confirmar, através dos meios de comunicação, que aquele material é um material
eles endossam como um material que ele pode ser considerado um material fidedigno, tá? É uma obra aconselhável de leitura, é um material respeitável. Então, por isso que houve a necessidade da codificação espírita vir em Paris, porque a Europa toda estava cercada de fenômenos aonde importantes personagens reconhecidos publicamente estavam dando testemunho espontâneo de fenômenos sobrenaturais. E nós vamos ver outro. Ricardo, pode passar aí. Tá? Agora nós vamos falar de um italiano, Cesare Lombroso, tá? Então, em entrar em contato com a mediunidade, vejam a data. Lombroso também foi contemporâneo a Allan Kardec. Primeiramente, Lombroso ridicularizava as pesquisas e textos sobre o assunto, sobre o espiritismo, como em seu opúsculo, tá? Estude sul priotismo. Já em julho de 1888, Kardec já havia desencarnado, publicava no jornal Fantulia della Domenica um artigo intitulado Influência della Civilità ad ella Occasione, em que assumia seus erros quanto ao que dissera acerca do espiritismo. Torna-se, então, um defensor do espiritismo na Itália do seu tempo. E, curiosamente, César Lombroso, ou Cesare Lombroso, ele teve contato com uma média italiana nessa época, que nós vamos ver mais adiante, chamada Eusápia Palladino. Era uma mulher muito simples, mas que ela, uma média de efeitos físicos fantástica, aonde ela se concentrava e ela exalava o ectoplasma e as materializações se davam. Ela própria não tinha um controle sobre isso, era uma mediunidade espontânea. E com isso, ela acabou sendo, digamos assim, até perseguida, porque nessa época o número de indivíduos que tentavam provar o contrário, que esses fenômenos eram tudo mágica, eram embustes, digamos, eram movimentos ilusionistas, era muito grande. Então, esses personagens tiveram que ter muito empenho para provar que o que eles estavam apresentando era uma coisa real. E agora nós vamos entrar num outro personagem que teve um papel fundamental, que é Daniel Douglas Home, um médium espetacular. De acordo com o escritor e médico Arthur Conan Doyle, que nós já vimos, Home era raro pelo fato de possuir 4 tipos diferentes de mediunidade. Então, vocês vejam que, como eles eram contemporâneos uns aos outros, isso facilitou, porque o Arthur Conan Doyle, que nós vimos, que era médico, mas estudava o espiritismo e era escritor, ele vai conhecer Daniel Douglas Home e vai ficar impressionado com os fenômenos mediúnicos que Daniel Douglas Home permitia acontecer. Por exemplo, voz direta, a habilidade de deixar os espíritos falarem de forma audível. Como assim? Eles estavam em um ambiente e, de repente, eles escutavam uma voz saindo do teto da parede. Psicofonia, a habilidade de deixar os espíritos falarem através dele. É o que nós temos hoje nas mesas mediúnicas. O médium se concentra e dá uma passividade. Clarividência, habilidade de ver, de se ver coisas que estão fora da vista. Ou seja, Daniel Douglas Home, ele dizia o que ele estava vendo. Então, a voz direta, que é um fenômeno difícil, o indivíduo, todo mundo estava no ambiente, escutava aquela voz como se existisse um alto-falante vindo do teto, e não havia nada ali. A psicofonia, como eu disse, é o fenômeno que todos nós conhecemos
do trabalho mediúnico, quando o médium entra em transe, em que ele dá passividade, e esse mesmo médium ele pode também ter um fenômeno de clarividência, quando nós temos uma sessão mediúnica em que o médium ele descreve algo que ele está vendo, mas não sabe exatamente. Ele vê algo e depois é constatado que aquilo ali era verdade. De repente, num trabalho de cura, em desdobramento, o médium vai até a casa do enfermo e ele diz que a pessoa está deitada numa cama, ele descreve o ambiente como se ele estivesse no ambiente, na verdade ele está na reunião pública. E como é que isso acontece? Porque o espírito se projeta e ele vê aquele ambiente. Isso se chama clarividência, é um tipo de clarividência, existem outras. E a habilidade de se ver coisas que estão fora de vista, a mediunidade de efeitos. Não, agora a mediunidade de efeitos físicos. É o contrário. Mover objetos à distância, levitação e materialização. Ficou um pouquinho fora de ordem essa nomenclatura aqui. Então, o que acontece? Depois a gente tem que consertar. Não houve tempo hábil para a gente organizar. Organizamos o PowerPoint, mas temos que arrumá-lo para um próximo momento. Por exemplo, o Daniel Douglas Home, ele conseguia se levitar. Então, o Arthur Conan Doyle ficou impressionado numa sessão espírita em que o Daniel Douglas Home ele consegue se elevar do chão sozinho. Sozinho. Assim como alguns médiuns. Por exemplo, nós teremos oportunidade futuramente de nós falarmos sobre a médium brasileira, Ana Prado. Ana Prado, ela tinha uma mediunidade de efeitos físicos que ela levava gavetas a abrirem sozinha. Tá? A gaveta abria. No livro, A Mulher que Falava com os Mortos, descrevem que a chave que estava trancando a gaveta, a chave virava sozinha, a gaveta abria. É isso aí que é um fenômeno de efeitos físicos. Ou, por exemplo, um objeto em cima da mesa, um vaso de flores, o vaso se movimentar de um lado para o outro. Então, isso é um fenômeno de efeitos físicos promovido por alguns tipos de médium. E o Daniel Douglas Home, ele tinha essa habilidade. É um negócio surpreendente. Aí a gente pergunta, isso é espiritismo? É espiritismo porque Kardec ele normatizou os fenômenos, ou seja, determinados fenômenos que acontecem são interpretados e são classificados como sendo espiritismo. Já existem alguns fenômenos que não são considerados espiritismo, mas são fenômenos espiritualistas, sem crítica nenhuma. Por exemplo, o médium pode incorporar uma entidade, pode pegar uma caneta e pode desenhar, e pode fazer um desenho. Dentro da normatização do espiritismo, digamos assim, desenho mediúnico existe? Não, não existe. Então, não existe, e eu já tentei entender por quê, porque Kardec não viu sentido em que o médium fosse, digamos assim, envolvido pelo benfeitor espiritual, para que ele pudesse fazer uma caricatura, um desenho, e esse desenho conter uma informação. Então, esse tipo de fenômeno é considerado um fenômeno paranormal, um fenômeno espiritualista, mas não se classifica dentro daquilo que Allan Kardec relacionou como fenômeno espírita. Isso é só para entender, mas isso não desmerece em nada o trabalho espiritual que está sendo feito, com o trabalho de pintura. Não sei se os companheiros lembram de Gasparetto, né? Gasparetto já desencarnou, que espíritos
incorporava em Gasparetto, e Gasparetto metia o dedo na latinha de tinta e saía pintando e fazia um quadro de Monet. Então, a gente pode dizer, aquele trabalho, aquilo ali era espiritismo. Se nós procurarmos dentro da doutrina espírita, da codificação espírita, nós não temos nada que diga em que o médium ele vai desenvolver um tipo de trabalho de pictografia ou um trabalho de pintura espiritual. Então, isso não está incluído na normatização, mas é um trabalho de ordem mediúnica, um trabalho sobrenatural, espiritualista, tá bom? É só para que a gente possa estabelecer os limites de um entendimento de como Kardec passou a ver. Nem todos os fenômenos que acontecia, Kardec normatizou na obra da codificação espírita. Ele tinha os seus motivos e a gente respeita. Tá? Vamos lá, Ricardo, passar para o próximo slide. Muito bem. Nós temos aí dois personagens importantes, Edvard Irving e Elisabeth Desperrin, que é um personagem muito conhecido. Edvard Irving, estudioso das profecias bíblicas, vejam bem, ele não era católico, era protestante, pregava o iminente retorno de Jesus. Suas interpretações, principalmente que no últimos dias haveria uma nova manifestação carismática do Espírito Santo, sua expulsão do presbitério de Londres. Então, ele era presbiteriano. Então, vejam, um pastor presbiteriano que tinha visões diferentes. O aspecto mais peculiar da reflexão de Irving é o seu entendimento da reencarnação e de suas implicações soteriológicas. Aí eu procurei isso. O que é soteriológicas? A doutrina ou o estudo da salvação do homem por um redentor. Ele afirmou, nos termos mais incisivos, muitas vezes chocante, o caráter radical da humanidade de Jesus. E, nesse sentido, argumentou que, na encarnação, o Filho não assumiria uma humanidade perfeita, incorruptível, mas a própria natureza humana decaída. Então, essa visão dele, um pouco confusa, porque a mediunidade, sem uma explicação coerente, e nós temos que ver que Edvard Irving, ele é anterior a Kardec, anterior à codificação de Kardec, porque quando ele desencarnou, veja bem, Kardec tinha 20 anos. Kardec é de 1804, ficou faltando um ali. Então, Kardec é de 1804, Kardec tinha 20 anos nesse momento. 20 anos. E o Edvard Irving, ele acaba sendo perseguido, não perseguido, mas acaba sendo expulso da congregação pelas suas ideias fantasiosas e pelas suas visões sobrenaturais. Essa seria a maneira mais educada de explicar, tá? Vamos continuando aqui. Eu não posso me prender muito, porque senão vai ficar uma coisa extremamente longa. E eu quero fazer alguns comentários. Elisabeth Desperrin é um personagem muito famoso pela sua mediunidade extremamente sensível. Foi uma médium de efeitos físicos e inteligentes, bem como escritora inglesa, com o domínio da psicografia. Desperrin começou a perceber figuras luminosas no ambiente que começou a desenhar. Na época, vejam bem, começou a desenhar as figuras. Tendo a notícia se espalhado na comunidade, diversas pessoas procuravam assistir às sessões,
na esperança de obterem relatos de parentes e amigos falecidos. Algo muito parecido com o que acontece hoje, né? De volta a Londres, reconstituiu seu grupo, retomando as experiências. Nesse novo ciclo, em câmara escura, tá? Por que câmara escura? Para as pessoas poderem ver, porque a luminosidade queima o ectoplasma, passou a produzir-se ectoplasma, reproduzindo formas humanas. Foram produzidas apenas aportes de plantas e flores vivas e inteiras. Mas houve um problema de saúde sério com Elizabeth Desperance, porque num determinado momento de materialização, um indivíduo que estava ali para desmascará-la segura o braço da entidade que havia se materializado e o choque faz com que Elizabeth Desperance desfaleça e tenha um problema seríssimo de saúde. Aí a gente se pergunta assim, poxa, mas isso aconteceu há tanto tempo. Foi o que aconteceu também com o Peixotinho. Peixotinho, em Campos, estava fazendo uma sessão de materialização e um indivíduo que levantou para ir no banheiro de maneira infeliz, acendeu a luz. A luz que bateu em Peixotinho provocou um efeito físico que Peixotinho ficou de cama. Então, todas as materializações elas tinham que ser feitas em um ambiente sem luz, ou com uma luz azul, uma luz verde, ou uma luz vermelha. Luz vermelha ou luz verde, né? Não, azul, desculpe, azul ou vermelha, que nós utilizamos em câmara de passe. Por quê? Para não haver a queima do ectoplasma. Então, a orientação dos espíritos é que a gente não faça o passe à luz do dia nem à luz branca, porque o passe ele se desfaz, a energia, o ectoplasma. Então, nós utilizamos aquela luzinha azul, a luzinha vermelha, num ambiente sereno para ocorrer a transmissão dos passes. E nessa época não se tinha esse entendimento. Infelizmente, essa atitude infeliz desse indivíduo que queria provar que Elizabeth Desperance, aquilo tudo era uma coisa forjada, fez com que ela passasse muito mal e ela vem desencarnar disso. E nós temos a confirmação desse mesmo acontecimento com o Peixotinho. Tá? Bom, passando, vamos, e falar nisso, em Peixotinho, nós vamos falar dos médicos brasileiros no século XX. Falaremos de Peixotinho. Agora, outro personagem aqui, Edvard Swedenborg. Swedenborg foi um personagem bastante curioso. Vamos ver aqui, diversas ocorrências marcantes na vida de Swedenborg, de habilidade considerada mediúnica, foram relatadas, sendo que, e vejam bem, muito antes de Allan Kardec. Vejam que Swedenborg é do século XVII para o século XVIII, sendo que três delas foram as mais famosas. Se a gente organizar isso para apresentar futuramente por ordem cronológica, Swedenborg vai ser um dos primeiros, né? Esses acontecimentos são qualificáveis como sendo o que o Espiritismo chama de acontecimentos mediúnicos. Outros relatos apontam que ele conversava com os espíritos desde o dia da sua primeira visão até sua morte. 27 anos depois, esteve ele em contínuo contato com outro mundo. Na mesma noite, disse Swedenborg, o mundo dos espíritos, do céu e do inferno abriu-se convincentemente para mim, e aí encontrei muitas pessoas do meu conhecimento e de todas as condições. Desde então, diariamente o Senhor abriria os olhos do meu espírito para ver perfeitamente desperto o que se passava no outro mundo e para conversar em plena consciência com anjos e espíritos. Então, vocês vejam que Swedenborg, no século XVII,
na mesma época, por exemplo, do Frei Fabiano de Cristo aqui no Brasil. Frei Fabiano de Cristo nasceu em Portugal em 1676, e Swedenborg um pouco depois. Então, o Swedenborg, ele vai viver mais que Fabiano de Cristo, mas muito antes, quase um século antes de Allan Kardec, tá? Só para a gente ter mais ou menos um parâmetro. Epes Sargent, outro personagem também. Sargent era uma figura literária muito respeitada quando retornou a Boston em 1847, século XIX, quando se tornou editor do Boston Evening Transcript. Notou-se que seus cuidados notou-se que, sob seus cuidados, o jornal mostrou uma crescente ternura para com os abolicionistas. Então, Epes, ele tinha uma preocupação diferenciada. Sargent ficou cativado com a noção da comunicação com o além. Ele organizou muitas sessões espíritas e discussões filosóficas. Ele publicou Planchette, ou O Desespero da Ciência, a prova palpável da imortalidade. Vejam bem, em 1875. Em 1875, Allan Kardec já havia desencarnado, mas eles já estavam recebendo as informações básicas e a base científica do espiritualismo. Então, quer dizer que, para aquilo que eu disse, paralelamente aos acontecimentos de Kardec, na elaboração e no lançamento da codificação, outros indivíduos, no mesmo momento histórico, estavam produzindo material didático que complementava Allan Kardec e vice-versa. Existe uma teoria que, nesse exato momento, em lugares diferentes do mundo, pessoas pensam iguais. Por quê? Porque a espiritualidade influencia de forma a que as pessoas em diversos pontos do planeta possam receber conhecimento de revelação ao mesmo tempo. E com isso nós temos, por exemplo, descobertas que aconteceram. Por exemplo, muitas pessoas atribuem a invenção do rádio a Marconi. Marconi, ele inventou o rádio e ele patenteou. Mas existe uma teoria de que, paralelo à invenção do rádio por Marconi, outro indivíduo, e se eu não me engano, um brasileiro, um padre, se não me falha a memória, ele elaborou a invenção do rádio. Eu vou mais atrás da história. Quando os chineses inventaram a pólvora, os ingleses também já conheciam a técnica da produção de pólvora. Se eles, digamos, contrabandearam a pólvora da Ásia para a Europa e conseguiram reproduzi-la, a gente não sabe. O que a gente sabe é que, no momento que os chineses estavam utilizando a pólvora para fazer fogos de artifício, os ingleses estavam, ou europeus, não posso afirmar agora, estavam utilizando a pólvora para a fabricação das primeiras armas de fogo. E como os fatos se deram em épocas muito próximas, subentende-se que ou esse material foi contrabandeado, ou que a mesma invenção foi descoberta em dois lugares diferentes. Então, a gente pode até admitir a possibilidade de que, tanto na Europa como em outros lugares, pessoas, homens inteligentes, estudiosos, indivíduos letrados, que estavam sempre a par dos acontecimentos, eles perceberam determinados acontecimentos sobrenaturais e se dedicaram a eles. Então, não foi unicamente Allan Kardec que percebe os fenômenos sobrenaturais, mas Kardec vai ser o grande codificador e vai normatizar esses fenômenos. Por isso que eu disse aqui, alguns fenômenos Kardec não inclui
na sua normatização. Mas a gente pode considerar como os fenômenos paranormais, fenômenos espiritualistas, tá? Esotéricos, se a gente pode dizer assim. Ricardo, vamos lá, para o próximo, por favor. Então, agora nós vamos a outros personagens. Ernesto Bozano e Eusápia Paladino. Então, Ernesto Bozano foi um professor de filosofia da ciência de Universidade de Turim, da Itália, pesquisador espírita italiano, destacou-se como um contribuinte ativo na literatura italiana e francesa sobre fenômenos paranormais, a partir da virada do século XIX para o início dos anos até 1940. Então, ele foi contemporâneo à Segunda Guerra Mundial, porque ele desencarnou em 1943, foi um dos poucos pesquisadores italianos nomeados membros honorários do Social for Physical. Eu não sei ler, sou sincero em inglês, para mim, se fosse espanhol eu até lia, né? Mas quer dizer que ele teve uma projeção recebendo títulos honorários de sociedades internacionais, provavelmente inglesas ou americanas. Em 1891, começou a se ocupar da telepatia e principalmente do espiritismo, assuntos que interessavam aquele tempo tanto estudiosos da Europa como na América, aquilo que eu falei a vocês. Então, tanto na América como na Europa, estudiosos, tá? Indivíduos com um determinado conhecimento, indivíduos acadêmicos, indivíduos que nós poderíamos conhecer autodidatas, que buscavam conhecimento para poder se capacitar, começam a pesquisar por conta própria e encontram uns nos outros as respostas para as suas indagações. Então, Ernesto Bozano vai ser uma figura importante e provavelmente ele vai trocar conhecimento com outros personagens europeus e até mesmo americanos. E nessa época também existiu uma importante médium, muito importante mesmo, que ela vai ser estudada por boa parte desses personagens que nós estamos comentando aqui. Até porque, devido à sua ingenuidade, ela se sujeitava a ser estudada porque ela recebia para isso. Motivo pelo qual muitos achavam que aquilo que ela fazia era um embuste. Então, aqui as sessões eram realizadas em teatros, aonde eles pesquisavam, mas ela recebia um cachê, se nós podemos dizer assim, para produzir esses fenômenos sobrenaturais. Então, vamos lá. Foi a primeira médium de efeitos físicos a ser submetida a experiências pelos cientistas da época, tais como Alexandre Akizakov, César Lombroso, Charles Richer, Enrico Morselli, Pierre Curie e outros. Por quê? Porque os fenômenos que ela produzia chamavam a atenção. As primeiras manifestações de sua mediunidade consistiam no movimento e levitação espontânea de objetos, muito parecido com aquele outro personagem que nós vimos, tá? Que tinha habilidade de levitação. Nós vimos há pouco aqui. Então, a facilidade da levitação permitia que aquilo chamasse atenção. Então, eles queriam perceber se o indivíduo estava amarrado em fios no teto, coisas do gênero. Então, aos 23 anos de idade, graças a um espírita convicto, o senhor Signor Damani conheceu, Ricardo, a imagenzinha aí, o espiritismo, por volta através desse senhor, né? De Signor Damiani. Por volta do ano de 1888, na época da
da libertação dos escravos no Brasil tornou-se conhecida no mundo científico em virtude de uma carta do professor Ercole Chiaia, enviada ao criminalista César Lombroso, ressaltando detalhadamente as experiências já realizadas por ele com a médium. Carta essa publicada no jornal Il Fanfulia della Domenica. Então, vejam bem, devido à facilidade do deslocamento e à curiosidade por parte dos pesquisadores, porque tudo aquilo, eles não entendiam como é que esses fenômenos aconteciam. Inicialmente, eles acreditavam que era uma habilidade particular que a pessoa tinha. Então, quase todos eles, com raras exceções, atribuíam aos fenômenos a uma habilidade que o indivíduo tinha. Kardec é que vai deixar claro, de uma maneira didática, que essa habilidade se chamava mediunidade. Mas por trás dessa mediunidade também existia uma força inteligente que auxiliava no processo de manifestação. Porque se nós estudarmos todos os personagens, nós vamos ver que, ora, um acredita nos espíritos, um acredita nos fenômenos, mas você não consegue cruzar as informações de maneira a você dizer o seguinte: o indivíduo pode ter uma habilidade, mas existe uma força sobrenatural, digamos assim, que manipula isso. Foi exatamente o que aconteceu com Kardec quando ele viu a mesa girante. Que Kardec falou, por trás de um movimento inteligente, existe uma forma de pensamento inteligente. Então, Kardec, ele percebe que a mesa não pensava, existia alguém por trás dessa mesa, ou seja, um espírito. Então, por trás da mediunidade desses médiuns que produziam os efeitos físicos, existia uma entidade espiritual responsável em atuar como facilitadora dos fenômenos. Porque a própria médium Eusápia Paladino, ela não tinha controle. Ela entrava em transe e os fenômenos aconteciam, subentendendo que existia uma entidade desencarnada que produzia os fenômenos com base na habilidade mediúnica que ela tinha. Tá? Então vamos lá, Ricardo, passar para o outro para dar tempo da gente pelo menos terminar a apresentação. Vamos lá, amplia aí. Então nós temos Florence Cook. Florence Cook, que à época tinha 15 anos de idade, sozinha na casa dos Crooks, e com a família e amigos deste, como testemunha, materializou o espírito de Kate King. Que Crooks é esse? Nós vamos ver daqui a pouco. William Crookes, um pesquisador e criminalista científico inglês. Então, Florence Cook, ela era uma médium de materialização. E ela materializa o espírito de Kate King, que caminhou na mesa, conversou, permitiu ser pesada e medida, e ainda segurou em seus braços o bebê da família. As sessões eram feitas no escuro, pois assim as materializações apresentavam-se melhor, apesar de ocasionalmente ter sido usada luz vermelha para obtenção de fotografias, aquilo que eu falei para vocês. E, curiosamente, quando Peixotinho fazia materializações, era igualzinho a esse período da Florence Cook. Vejam, para que alguém tocasse no espírito materializado, tinha que avisar. Ninguém poderia tocar de surpresa, porque no momento que o espírito se assustava, como aconteceu com Elizabeth Desferrance, tá? Ela tomou um choque, e esse choque levou ela a adoecer e ela veio a desencarnar. Então, como frequentemente constatado em fenômenos dessa natureza, o peso e a altura
do espírito materializado variavam. Entretanto, Kate sempre era mais alta que Florence Cook, com um rosto mais magro e diferentes tipos de cabelo e pele. De acordo com testemunhas, ambas eram visíveis ao mesmo tempo. Assim, Florence não poderia ter assumido o papel do espírito. Então, na verdade, o que quer dizer? Porque como existia um ambiente escuro onde a médium ficava e a médium cedia o ectoplasma, se a médium desaparecesse, eles poderiam admitir que a médium havia se transformado na Kate King. Mas a médium ficava dentro daquele ambiente e, do outro lado, o espírito se materializava. Antigamente, naquela revista Fatos e Fotos, existia muita reportagem falando sobre materialização e mostravam. Se vocês tiverem curiosidade, tem um livrinho chamado Trabalho dos Mortos, que aparece a respeito da Ana Prado. Esse livrinho ele foi escrito no início do século passado, por volta de 1912, 1915, e tem muitas fotos. Ele foi, na época que era o presidente da Federação Espírita Brasileira, era aquele indivíduo que ditou para o Chico Xavier, Voltei, Frederico Figner, tá? Frederico Figner, que depois assina como Irmão X, ele vai ser o presidente da Federação Espírita Brasileira e ele vai ajudar no processo de organização desse livrinho, que é muito interessante. A gente até encontra ele em sebo. Na estante virtual vocês encontram. Mas se quiserem também baixar da internet, vocês podem baixar, porque ele é de download free. Mas eu consegui, por uns 10, 15 reais, comprar o livrinho. Tá bom? Então vamos agora para Franz Anton Mesmer, uma figura muito conhecida pelo trabalho com magnetismo. E o nome Mesmer deu origem a mesmerismo. Se nós procurarmos, vamos encontrar nas casas espíritas, atualmente, um livro chamado Mesmer, Magnetismo. Então, foi o médico. Suábio é uma região, tá? A palavra Suábio aí tem a ver com a região que ele nasceu. E fundador da teoria pseudocientífica do magnetismo animal, chamada mesmerismo. Devido às suas alegações parapsicológicas e outras consideradas pseudocientíficas, foi definido por alguns um charlatão e, ao mesmo tempo, foi relatado como precursor do primeiro movimento em larga escala a trazer atenção para o desenvolvimento do mundo acadêmico ocidental para os fenômenos paranormais, sendo assim muito respeitado por outros. Então, vocês vejam o curioso, tá? Que Mesmer ele vai ser uma figura respeitada porque ele trabalha com magnetismo e Allan Kardec se interessava por magnetismo. E vocês vejam que ele não necessariamente não estava voltado para o espiritismo, mas estava voltado para os fenômenos paranormais. E todos esses personagens que antecedem a Kardec, e alguns da mesma época de Kardec, eles trabalhavam com fenômenos paranormais, com fenômenos sobrenaturais. Não havia a denominação espiritismo, embora, repito aqui, não foi Kardec que inventou a palavra espiritismo. Hoje está sendo provado isso. Kardec ele vai se assenhorear dessa palavra didaticamente para estabelecer uma normatização. Espiritismo seria aquela normatização que ele estava construindo sobre os fenômenos paranormais que já existiam, os fenômenos espiritualistas que já existiam, porque nem tudo ele aceita como espiritismo. Algumas coisas ele aceita, outras coisas não. Ele não considera aquilo como uma coisa coerente. Para ele, aqui, as coisas tinham que ter um sentido,
como o exemplo da foto que eu expliquei. Mesmo que o médium, digamos assim, incorporado, pegar um lápis e fazer um desenho, uma pictografia, né? Se a gente pode dizer, aquilo é espiritismo? Não. Mas é válido, dentro de uma certa ótica, sim, como o caso que eu citei aqui do Gasparetto, que pintava incorporado por determinados espíritos de pintores que já haviam desencarnado. Tá bom? Continuando, então, vamos lá, Ricardo. Falta pouco agora. Falta mais dois, se eu não me engano. Esse, mais um, e a gente finaliza. Friedrich Zollner, tá? Desde cedo interessou-se pelos fenômenos espíritas. Vejam bem, fenômenos espíritas. Agora já é bem específico, não é espiritualista. Desenvolvendo a teoria da quarta dimensão. Então, o indivíduo, dentro daquela maneira de pensar, ele imaginava que além da altura, largura e profundidade existiria a quarta dimensão, que defendeu apoiado em posições teóricas e, sobretudo, em experiências práticas. Pela sua teoria, o universo teria, além das três dimensões da geometria euclidiana, uma quarta, pela qual se explicaram os fenômenos de ordem mediúnica. E hoje nós sabemos que existe a quinta dimensão, a sexta dimensão. Então, Zollner promoveu inúmeras reuniões com médiuns e pesquisadores famosos do século XIX, em sua própria residência em Leipzig. Zollner contou ocasionalmente com a participação de diversos outros professores universitários, que trouxe visibilidade à sua pesquisa, tendo os resultados sido apresentados em vários periódicos, jornais, sob a forma de artigos e posteriormente na forma de livros, versando sobre a física transcendental. Então, vocês vejam, visibilidade é exatamente o que esses pensadores paralelos a Kardec deram à doutrina espírita. Visibilidade e credibilidade. Então, Kardec passou a ter a visibilidade e a credibilidade porque outros indivíduos pesquisando paralelamente, ou um pouco antes ou um pouco depois de Kardec, foram fortalecendo o movimento espírita. E esse foi um deles. Agora nós vamos entrar numa figura bastante conhecida da doutrina espírita, Gabriel Delany. Gabriel Delany, que vai nascer no ano em que Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos. Tá? Próximo ao lançamento, foi um engenheiro francês. Engenheiro, não tem nada a ver com... Por isso que eu disse a vocês que todos esses personagens, ou era engenheiro, ou era médico, ou era professor, ou era pastor evangélico, tá? Cada um exercia uma função diferente. É um dos primeiros pesquisadores espíritas notório, intelectual renomado, sua pesquisa sobre a mediunidade é notória no contexto do problema mente-corpo. Fundou a União Espírita Francesa em 1882 e o jornal O Espiritismo, no mesmo ano. Ao lado do filósofo Leon Denis, foi um importante divulgador das ideias espíritas nessa época. Fez conferência por toda a Europa, inclusive na abertura do primeiro Congresso Espírita e Espiritualista, que ocorreu em 1890. Vocês vejam que já em 1890 já havia essa diferenciação espírita e espiritualista, porque o espiritualista era uma coisa mais ampla e o espírita era uma coisa mais específica, compreendendo que o espiritismo estava no centro dos fenômenos, compreendendo que o perispírito estava no centro dos fenômenos espíritas. Procurou distinguir mediunismo de animismo. Em 1896, fundou a Revista Científica e Moral do Espiritismo, que por muitos anos levou o público
a público artigos científicos e filosóficos sobre a temática espírita. Então, vocês vejam que durante todo esse período foi criado todo um instrumental, uma formação, um embasamento de ideias, e nós hoje recebemos esse material mastigado, né? Verdade se diga. Então, quando você pega um livro, uma obra secundária, vamos dar um exemplo aí, de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, tá? Você tem ali contido, direta e indiretamente, um manancial de conhecimento muito grande, e às vezes em um capítulo, porque a discussão filosófica de uma série de ideias que permitiram a elaboração do romance foram feitas antes. Então, por exemplo, no início do século passado, no Brasil, como quando eu comentei aqui sobre Ana Prado, ela praticamente trabalhava do zero, porque ela vivia numa região de difícil acesso e ela realizava um trabalho mediúnico tendo como base o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho. Então, era um trabalho de doação plena, mas não havia essas discussões filosóficas porque não havia acesso a conteúdo. Já na Europa era diferente. Os indivíduos pegavam o conteúdo, trocavam ideia. E essas trocas de ideias saíam em jornais, saíam em revistas, periódicos da época. Então, como eu disse a vocês, os pesquisadores, os cientistas, os filósofos da doutrina espírita, eles se complementavam entre si. E dessa forma, um complementava o outro. Um mandava uma correspondência, trocando ideia e perguntando se o companheiro concordava com aquela ideia que ele havia tido, e o companheiro, por acaso, já vinha desenvolvendo aquela teoria e encontrava nessa parceria de conhecimento uma maneira de crescimento mútuo. Então, todo o terreno que Kardec semeou a codificação vinha sendo fertilizado de uma maneira romanceada por todos esses personagens que iam jogando no campo das ideias formas de pensamento, teorias, que elas iam se encaixando como uma pedra, um quebra-cabeça. É como se a espiritualidade, em vez de oferecer a revelação única e exclusivamente para o indivíduo, ela fracionou a revelação e deu para cada um desses pensadores, cientistas, um pouquinho da verdade, de maneira que, trocando as informações, eles conseguiam construir esse corpo acadêmico para que a doutrina espírita pudesse seguir adiante. É muito interessante isso. Quando a gente começa a pesquisar e cruzar informação, você fica bobo, porque o indivíduo, Kardec levantou uma teoria, mas a teoria de Kardec, ela era, digamos assim, confirmada, ela tinha uma visibilidade social, porque havia um pesquisador notoriamente conhecido que trabalhava com aquilo e, de uma certa forma, colaborava para que todo o trabalho de Kardec tivesse aceitação da sociedade. É isso que, às vezes, nos falta alcance de entendimento para compreender. Tá? E Gabriel Delane, nós já falamos também a respeito do trabalho dele, nós podemos... Aumenta aí, Ricardo, um pouquinho, só para me tirar uma dúvida. Então, Gabriel Delane é outro personagem que vai viver até após a Primeira Guerra Mundial e vai ter uma representatividade muito grande no meio espírita. Muito conhecido, Gabriel Delane, pelo seu trabalho. E agora nós vamos para, se eu não me engano, ao último slide. Vamos lá, Ricardo, passar para o último slide, eu acho. Se não é... Não, ainda estamos no penúltimo, que vamos falar de Leon Denis e de Staten Moses.
O último vem depois, esse é o penúltimo. Leon Denis é uma figura conhecidíssima. Nós vamos ler rápido. Então, Leon Denis foi um pensador espírita médio, um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec. Ao lado de Gabriel Delany e Camille Flammarion. Fez conferências por toda a Europa em congressos internacionais espíritas e espiritualistas, defendendo ativamente a ideia da sobrevivência da alma e das suas consequências do campo da ética nas revelações humanas. É conhecido como sendo consolidador do espiritismo em toda a Europa. Então, bem como apóstolo do espiritismo, dadas suas qualidades intrínsecas de estudiosos do espiritismo. Então, vejam bem, na Europa, o apóstolo do espiritismo foi Leon Denis. No Brasil, o apóstolo do espiritismo foi Eurípides Barçanufo. Né? Então, a gente, apóstolo da caridade, melhor dizendo, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho para que a gente, pelo menos por alto, tenha uma visão. Vamos ao outro, Staton Moses. Vejam, em 1870, a sua atenção foi atraída para o espiritismo durante o período em que residiu na casa do Dr. Spears, em Londres. Em 1872, Moses começou a estudar o espiritismo. Chegou a assistir a algumas sessões espíritas, principalmente uma que teve como médium Lothier Towler. Posteriormente, em uma sessão realizada na residência do próprio casal Spear, tendo Moses como médium, os presentes obtiveram a convicção da existência dos espíritos comunicantes e, portanto, da imortalidade da alma. Com o tempo, a mediunidade de Moses veio a produzir fenômenos tão diferentes como sons musicais, pancadas, clarões, balsamizações de ambiente, ou seja, com perfumes diversos, passos pesados que estremeciam o ambiente, tilintar de campainhas, levitação de corpos pesados, como mesas e cadeiras, transposição da matéria, fenômenos de voz direta e outros. Então, por aí vocês veem que, independente de Kardec, aconteciam fenômenos que começam a se tornar público por intermédio de pessoas comuns. E essas pessoas comuns deixam esses relatos. Lógico que Leon Denis é um personagem à parte. Ele se destacou e teve uma projeção muito grande com as obras também que ele escreveu. E para que a gente possa finalizar, vamos lá, para a gente finalizar, 2 importantes personagens, sendo que o último eu considero um dos mais importantes de todos. Vale Owen, sacerdote, vejam bem, sacerdote anglicano, destacou-se como médium na década de 1920. Após o falecimento da sua mãe, em 1909, viu despertarem as suas capacidades mediúnicas, começando a receber comunicações da mesma, da sua própria mãe, em 1913. Diante da natureza das provas que recebeu na sua vida, converteu-se ao espiritismo. Agora vocês vejam, um sacerdote anglicano. O trabalho mediúnico resultou a Owen a perda da sua paróquia e, por conseguinte, das suas fontes de recursos. Aos 53 anos de idade, iniciou a tarefa de divulgação do espiritismo, dirigindo-se aos Estados Unidos da América. É o primeiro caso desses que eu relatei, que ele veio para o continente americano, onde fez palestras, regressou à Inglaterra, onde proferiu mais de 150 conferências. Diante do esgotamento dos seus recursos, Arthur Conan Doyle, que nós vimos, encabeçou uma coleta em favor do médium, sob o nome A Caixinha de
vale óvel, mas da qual o médium não fez uso. Então, esse indivíduo, que era um pastor anglicano, ele se converte à doutrina espírita, porque os fenômenos que ele apresentava eram tão gritantes que não havia como ele não se converter. E o último personagem, para que a gente possa finalizar, foi um inglês, um químico e físico britânico. Frequentou a Royal College de Química em Londres, trabalhando em espectroscopia. Então, William Crookes tornou-se interessado no espiritismo no final dos anos de 1860, justamente quando Kardec havia lançado o Livro dos Espíritos. Ele ainda não havia lançado, Kardec já havia lançado a segunda edição do Livro dos Espíritos, a edição que nós temos hoje. Em 1867, aos 21 anos de febre amarela, a febre contraída durante uma expedição para implantar. Ele foi influenciado positivamente pela morte prematura do seu irmão mais novo, Philips, que em 1867, aos 21 anos de febre amarela, morreu, durante uma expedição para implantar uma linha telegráfica de Cuba para a Flórida. Em 1867, influenciado pelo um clarividente, Cromwell Varley, participou de uma sessão espírita para tentar entrar em contato com seu irmão. As afirmações de Crookes, alegando a existência de uma força consciente que se manifesta através dos fenômenos paranormais, levaram a diversos questionamentos quanto à imparcialidade do pesquisador a seus métodos. Então, vocês vejam o seguinte: William Crookes, ele vai examinar Eusápia Paladino. E qual é a característica que ele percebe? Como Eusápia Paladino era uma mulher analfabeta, ignorante, e ela, ao entrar em transe, liberava o ectoplasma, e existe foto sobre isso. E o espírito de Kate King se materializava e permitia que William Crookes auscultasse, pesasse, verificasse o batimento cardíaco. Ele vai afirmar aquilo que eu falei a vocês, que está aqui exatamente nesse final. Existia um princípio inteligente, uma força inteligente que se manifestava através dos fenômenos paranormais, que é exatamente o que Allan Kardec afirmava. Quando ele viu a mesa girante, o que Kardec vai afirmar? Kardec afirma que por trás de um fenômeno inteligente existia uma forma de pensamento inteligente, o que William Crookes também vai perceber. Então, os fenômenos não eram aleatórios, os fenômenos não aconteciam a esmo. Havia uma força inteligente que conduzia o acontecimento, até como uma maneira de chamar a atenção das pessoas. Vejam, foram 20 personagens, 10 slides. O último slide aqui é o nosso encerramento para vocês, tá? Onde todos os acontecimentos que nós acabamos de falar giraram em torno da mesa, a famosa mesa girante, direta ou indiretamente, para que a gente possa ter a dimensão do que acontecia na Europa paralelo ao trabalho que Allan Kardec fez. Em um outro momento mais oportuno, se a direção da CEIP concordar, nós podemos rever esses slides, rearrumá-los e podemos apresentar esse estudo, que ficou um pouco extenso, em 2 apresentações para podermos falar um pouquinho mais de cada personagem destes. Porque o nosso objetivo era fazer uma visão por alto. Ficou uma coisa extensa, mas se os companheiros
companheiros olharem com atenção, vão pelo menos ver o nome dos personagens e vão ver que eles tiveram um peso de importância muito grande na consolidação, na validação da doutrina espírita na segunda metade do século XIX na Europa, que se transfere depois para o continente americano. Para nós irmos finalizando, eu vou convidar a todos a elevarmos o nosso pensamento em prece, para agradecermos aos benfeitores espirituais por esse encontro amigo, esse encontro cristão, esse encontro simples. E lembrando, como Selma falou, do copinho de água, para que no momento da prece a gente possa ter o copo de água fluidificado. Agradecendo em prece a Deus nosso Pai, Jesus nosso amado Mestre, por essa oportunidade de estudo, por essa oportunidade de esclarecimento. Eu desejo aos amigos uma noite de paz, uma noite de luz, e que Jesus nos abençoe a todos por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, e vamos beber a nossa água, né? Quem tem a água... Oi, Nízia. Vamos aproveitar a nossa Nízia. Ô, Nízia, eu tô perdido aqui. Qual é a música? Cantiga da Paz. Cantiga da Paz. Já tá lá. Peraí. Cantiga da Paz, de Dolores Duran. Médium Brunilde Mendes do Espírito Santo. Teclado a nossa maestrina Nízia Maria. Lá do Lar de Tereza, Dona Brunilde. Isso, e ela está encarnada ainda. Tá lá uma fotozinha dela, nossa homenagem. 96 anos, eu acho, 94. 96, é isso, é encarnada e tá aí. Então, Nízia, quando você quiser.
A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.